Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão QFS e hoje eu quero te mostrar uma forma bem legal que a gente consegue criar uma função para poder remover espaço duplicado dentro de uma string, beleza? Não precisa ser só espaço, mas eu vou fazer exemplo com espaço. Vamos supor que você tenha lá um nome que tenha 2, 3, 4 espaços dentro da string, certo? Tudo junto. E aí você quer eliminar e deixar um só. É isso que a gente vai ver hoje, então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, para a gente poder começar a trabalhar, eu preciso pegar um texto como exemplo. Então eu vou fazer uma seleção de parâmetro aqui, ó, dessa forma. Select from RDB database. E aí aqui eu vou colocar assim, ó, vou dar um espacinho, vou digitar ABC, vou dar 1, 2, 3 espaços, por exemplo, ABCD, 1, 2, 3, 4, 5 espaços, AB, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços, por exemplo, AAB, beleza? E aí vou colocar até um espacinho aqui no final também. Beleza? Então tá, a gente já tem aqui nosso parâmetro de texto, então eu vou colocar esse nome de coluna aqui como texto, beleza? Para que eu estou fazendo isso? Simplesmente para poder servir de coleta de parâmetros. Dessa forma aqui, ó, consigo fazer o seguinte: select from, abro parênteses, e aí eu tenho aqui o nosso parâmetro coletado, e eu vou chamar esse parâmetro de P, beleza? Então, esse cara aqui, que é uma tabela derivada nessa situação, se chama P, e aí eu posso referenciar simplesmente P.texto, que é o nome dessa coluna aqui, certo? Então vamos lá, F9. Se eu der um F9, a gente consegue observar aqui, ó. Tem aquele espaço no início, tem aqui no meio, tem aqui também, aqui e aqui no final também tem um. Só não dá para saber exatamente, né? Se eu dou um Enter aqui, ó, ele tira o espaço. Mas o espaço está ali porque a gente sabe que a gente colocou aqui, beleza? Então tá. Para esse caso aqui, a gente vai precisar fazer uma recursividade. Então perceba que aqui eu tenho vários padrões de espaçamento. Eu tenho 3 aqui, deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu for remover espaço, eu preciso escolher qual é a quantidade de espaço que eu quero remover. Como é que eu faço? Se eu colocar assim, ó, primeiro, vamos colocar o trim aqui, certo? Para quê? Para remover espaço do início e do fim da string, beleza? Então, se a gente der F9 aqui, já removeu o primeiro. Tranquilo. Segundo passo aqui, ó, seria replace. E aí, eu preciso buscar dentro dessa string aqui, certo? O que que eu vou buscar? Abro aspas. Lembra que eu quero manter um espaço entre cada palavra, e não 2 nem 3. Então eu vou procurar por 2 espaços, certo? E vou substituir por apenas um, beleza? Fecho parênteses aqui. Beleza, a gente já tem o nosso primeiro replace aqui, que vai chamar o quê? Texto também, tranquilo? Olha só, nesse caso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai procurar 2 espaços, vai trocar por um. Deixa eu copiar esse texto para cá, certo? Copiar ele aqui para baixo, só para poder demonstrar certinho o que ele vai fazer. Então aqui, ó, ele vai fazer assim: aqui tem 2 espaços? Não, mas o trim vai remover. Então o trim removeu aqui e removeu aqui do final. Beleza. Depois o replace, procura 2. 2, troca por 1, certo? Daí ele vai procurar 2 daqui para frente. 2, troca por 1. 2, troca por 1. 1, só tem um espaço aqui, então não conta. 2, troca por 2, troca por 2, troca por 1. Só que perceba que eu ainda tenho vários espaços aqui no meio que eu preciso tirar. E aí eu precisaria colocar outro replace. Só que dessa forma aqui, se eu não fizer com recursividade, eu não tenho como prever quantos espaços tem dentro da minha string. Pode ter mais, pode ter menos. Então, eu tenho que ficar rodando isso daqui enquanto encontrar conjunto de 2 espaços, para ele sempre ficar trocando, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Começar a nossa recursividade com CTE. CTE, a gente começa assim, ó, with recursive, porque eu quero que ele seja recursivo. Vou chamar de s, abro parênteses, e aí tem esse primeiro select aqui, que é o nosso item inicial da recursividade, certo? Então, eu posso colocar aqui embaixo, ó, union all, para tornar ele recursivo, select asterisco from R, certo? Daí, eu vou trocar esse asterisco aqui mais para frente, né? Mas a ideia aqui é o seguinte: se eu rodar esse cara por aqui, esse cara aqui vai dar o start na nossa recursividade, tá? Então, se eu dou start na recursividade, o que ele vai fazer? Ele vai rodar esse CTE, vai rodar esse primeiro script, e aí ele vai rodar esse segundo. Quando ele for rodar esse segundo, opa, eu estou referenciando o próprio CTE. Então ele vai ficar no laço aqui, rodando esse segundo select aqui toda vez. Então esse cara ele vai rodar uma vez só, certo? Como ele retorna um só registro, ele vai rodar uma vez só. Depois ele vai ficar rodando esse daqui enquanto uma condição determinada for satisfeita, beleza? Eu dei uma bagunçada, mas dei Ctrl Z aqui para poder voltar. Beleza. Então, qual que é a situação aqui, ó? Eu sempre vou ter que ficar fazendo esse replace aqui, ó, tá? Então, o mesmo replace eu vou colocar aqui, porém, não preciso mais do trim, porque a gente já removeu espaço no início e no fim, e aqui, ao invés de utilizar P texto, eu estou olhando para R, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó,
rtexto. Então eu pego o texto que já foi tratado inicialmente para poder fazer essa busca de 2 espaços e trocar por 1, certo? Então, trocando aqui, beleza. E por quanto tempo eu tenho que ficar fazendo isso? É isso que a gente vai ficar fazendo aqui no where. Where position, abre e fecha parênteses aqui, né? De rtexto, certo? Só que esse position aqui funciona assim. Eu procuro o quê? Então, primeiro eu vou procurar 2 espaços. Dentro da onde? Dentro do Ctrl V aqui, que é o r.texto. Então, se ele encontrar 2 espaços juntos, ele vai me retornar qual é a posição inicial desses 2 espaços. Então, se ele encontrar alguma coisa, ele vai ter que retornar maior que 0, certo? Então, enquanto ele estiver encontrando essa posição aqui maior que 0, ele vai ficar girando isso daqui, certo? Então, olha só, vou dar um F9 aqui só para a gente ver o que vai acontecer. Perceba, na primeira vez ele encontrou algumas coisas e removeu, que é aquele primeiro select, esse aqui, ó. Tá? Então, esse aqui retorna um registro, que foi esse primeiro. Daí o segundo fez de volta a recursividade, né? Ele começou a refazer a pesquisa aqui, porém agora ele está fazendo somente o replace, que é esse cara aqui. Vamos vir aqui no resultado. Então ele removeu 2 espaços daqui, trocou por 1. Aqui removeu mais 2, trocou por 1. E aqui removeu mais 2, trocou por 1. Só que ele ainda encontrou 2 espaços. E aí ele foi para a última string aqui, ó. E daí sim, faltou só um espaço para cada item. Olha só, se eu selecionar aqui, ó, pronto, só um. Próxima seleção já é uma letra. Aqui também, só um. Próxima seleção já é uma letra. E aqui, mesma coisa, só um. Próxima já é uma letra. Então, o que interessa para mim é essa última linha aqui, e não essas duas. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou definir uma ordem, certo? Uma ordem que vai ser um campo, que vai ser um autoincremento, por exemplo. Eu vou dar o valor dele inicial de 1 e vou chamar ele de idx, beleza? Então, esse cara aqui vai começar com 1. Para você ver que a recursividade vai acontecer, eu vou fazer o seguinte, ó. r.idx, que eu estou apontando para esse primeiro campo aqui, certo? Mais 1, certo? E aí eu somo mais 1 nele, e aí continuo fazendo recursividade aqui. Agora percebe, esse select asterisco aqui, ele vai me retornar 2 campos. O 1, o 2 e o 3 aqui, que é o idx, e aí o texto em si, que o último texto sempre é o que já está finalizado. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu vou mandar ele buscar o first1 de r.texto, certo? Então eu quero pegar só o campo texto, idx para mim não interessa aqui no início. Caso você queira, você pode deixar sem problema nenhum. Order by r.idx desk. Então eu estou pegando o último ID somente desse cara aqui, certo? Ordeno de forma decrescente, então vai ficar 3, 2, 1 e limito para listar só um da lista de registros, que é o first1 aqui, beleza? Então F9 e a gente tem aqui exatamente só a nossa string sem o texto que a gente passou. Posso colocar qualquer coisa aqui, ó, inclusive posso até trocar esse daqui para ser um parâmetro, certo? Então eu posso tirar esse texto daqui, ó, vou dar um Ctrl X aqui, e vou colocar assim, ó, 2 pontos P texto, certo? E vou colocar um cast aqui, ó, cast S. Se você colocar varchar, é até melhor, tá? Varchar de 60, por exemplo. Mas você pode mudar aqui o tamanho dele conforme a necessidade. Vou dar F9 e aí vou dar um Ctrl V aqui, ó, certo? Daquele mesmo parâmetro. Vou dar um OK e aí perceba que a gente já tem o nosso resultado aqui certinho, sem problema nenhum. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, que é extremamente importante para eu saber que você está gostando do conteúdo e para a relevância do canal, que ele tem crescido bastante. Então, o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento sempre dá mais força para o canal, beleza? E se você quer ver mais vídeos como esse que já aconteceram no passado e os próximos, receber a notificação de todos, dá uma olhadinha lá no canal do Telegram, tá aqui embaixo no link da descrição, beleza? Lá no canal do Telegram eu sempre mando notificação sobre tudo o que acontece no canal, sobre live, sobre podcast, sobre eventos que acontecem periodicamente, sobre tudo, certo? Então, tudo o que acontece no canal, inclusive conteúdos novos, vai sempre lá para o Telegram, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.